É isso que transforma Nuno Moreira em um jogador fantástico e por isso ele vem chamando não só a atenção dos torcedores do Vasco, mas até mesmo dos torcedores rivais. Vamos ver hoje como foi essa partida do Nuno Moreira contra o Operário. E eu vou destacar alguns pontos muito interessantes que o meia-esquerda português tem e que fazem ele ser diferente de outros jogadores aqui do futebol brasileiro. Nuno Moreira contra o Operário, jogo ontem, e o Vasco acabou empatando em 1 a 1. Quero que vocês reparem, o que mais chama atenção no futebol do Nuno é a qualidade técnica dele, que faz ele ter poucos erros durante a partida. Você vê que o Nuno ele tem essa capacidade de improviso. Olha esse passe que ele já daria de calcanhar para a ultrapassagem do Lucas Piton. Jogadores inteligentes com boa capacidade técnica conseguem sobressair sobre os demais jogadores. Então o Nuno tentou ali um toque de calcanhar, a bola acabou batendo no adversário, saiu para a lateral. Ele tem uma capacidade muito boa para dribles, o Nuno Moreira, em espaço curto. Às vezes nessas bolas divididas, mesmo assim ele consegue dar um toque e fugir da marcação do adversário. Ele já fez isso algumas vezes nessa temporada com a camisa do Vasco. Além de ser um jogador que recompõe muito bem. E outro ponto dele que ainda não tinha aparecido no Vasco, mas que apareceu nesse jogo, é essa chapada do Nuno Moreira. Ele já tinha feito alguns gols pelo Casa Pia, alguns gols na sua carreira, com essa chapada diferenciada que ele vai tirando do goleiro, fazendo ali o arco nessa batida. E aqui ele pega de primeira, você vê que o jogador confia no seu fundamento técnico quando ele pega essa bola de primeira já rolada. Ele não precisa nem ajeitar a bola, ela já vem com jeito, ele já vai ajeitando o corpo ali, perfilando ele para a batida, de acordo com o que vem para ele a bola. Nuno Moreira é um jogador com extrema capacidade de dribles curtos. Olha esse drible aqui que ele fez, cara. Essa lacroqueta dele, ele já fez algumas vezes com a camisa do Vasco. Ele recebe a bola pressionado, tá cercado aqui pelo marcador que tá muito próximo dele, num espaço muito curto, drible de futsal, lacroqueta. Vem o segundo marcador e fica no chão pro Nuno Moreira. E rapidamente, quando ele já tá sendo apertado, ele já consegue enxergar o Lucas Piton livre para receber esse passe. E ele faz o passe ali pro Lucas Piton, clareando a jogada pro time do Vasco. Então o que mais me chama a atenção no jogo do português é essa capacidade dele de trabalhar em espaço curto. Mesmo quando está pressionado às vezes por dois marcadores, ele consegue se desvencilhar ou ele encontra um passe encontrando um homem livre do time do Vasco, já que ele atrai a marcação de dois, ou ele consegue se desvencilhar por meio de dribles curtos, jogadas ali até de futsal, para sair dessa pressão do adversário. Então o Nuno é um jogador que quando ele se vê pressionado, ele não fica aterrorizado. Várias vezes ele recebe a bola nessa questão aqui que a gente está vendo, encaixotado pela marcação, e consegue ter boas soluções para a jogada, como nesse lance aqui, ele já tentava um passe de primeira no Felipe Coutinho. Então ele tem um pensamento à frente dos outros jogadores, ele tem uma leitura muito boa de jogo em espaço curto do Nuno Moreira, jogando aqui nessa meia esquerda do Vasco. O passe acabou ficando um pouco forte, mas a ideia era muito boa do português. É um jogador que tem extremo destaque no Vasco nesse início de temporada. Novamente, uma boa ideia aqui de passe do Nuno. A ideia dele eu acho que era até mais no Coutinho, a bola chega no Verratti. Recebe o passe mais uma vez pressionado, como em várias vezes acontece, ele de costas pressionado. O Nuno ele sabe que não tem tanta velocidade, mas a qualidade técnica dele é algo assim absurdo. Olha esse drible que ele vai dando pra cima do marcador dele. Pouquíssimo espaço, deixa o marcador no chão. Que jogada do Nuno Moreira, depois faz ali o passe pro Verratti. Essa bola aqui do Felipe Coutinho, o Coutinho tocou errado. Esse passe do Coutinho era para ser de trivela, buscando aqui a projeção na frente, e não um passe com esse arco para fora que dificultou o domínio do Nuno Moreira. A bola acabou correndo demais, porque se o Coutinho dá esse passe no ponto futuro de 3 dedos, e o Coutinho tem capacidade para fazer isso, o Nuno nem precisaria dominar, já sairia de cara pro gol e provavelmente ele marcaria o gol, já que ele executa muito bem os movimentos dos gestos técnicos durante a partida. Novamente o Nuno fica com a bola, tenta um passe ali de 3 dedos, né, de trivela, mas é um passe difícil, né, dele fazer. Ele acaba até dando um passe que corre um pouquinho demais, mas também é difícil porque o Verratti não consegue tabelar, não consegue gerar esse jogo de aproximação, de troca de passes mais curto também. Mais uma jogada do Nuno, pega essa bola, rola muito bem ali para trás pro Felipe Coutinho, que bate e fica travado. Então o Nuno é um jogador que ele faz a diferença nesse time do Vasco, porque ele pensa, ele raciocina no que ele vai fazer e ele tem um raciocínio rápido à frente dos demais marcadores dele. Então o Nuno Moreira ele consegue obter destaque por meio disso no Vasco, e
Outro ponto que a gente precisa destacar nele é a qualidade técnica do Nuno, como ele executa bem os movimentos, como ele tem vários tipos de passes para dar para os seus companheiros, muitas vezes toque de primeira, toque de letra, toque de calcanhar, fugindo dessa pressão do adversário, e quando não faz isso, ele foge da pressão com dribles curtos, jogadas de futsal, utiliza muito a croqueta, utiliza muito dribles curtos para fugir dessa marcação-pressão e clarear jogadas para o time do Vasco. Outra coisa que o Nuno faz bem é enganar que vai chutar ou que vai passar e dar um corte para deixar o marcador caído no chão. Não é a primeira vez que ele já faz isso. Então é um jogador que precisa ser mais trabalhado sim no Vasco, no ponto do Vasco colocar cada vez mais ele no jogo, ter jogadores se aproximando do Nuno, que a tendência é que as jogadas fluam pelo lado que ele está jogando. E claro, você não ter somente o Nuno como opção no jogo, porque senão você facilita a marcação do adversário, eles vão marcar muito o Nuno, colocar marcação individual, e aí o Vasco vai ficar com o jogo mais travado. Então tem que ter também outros jogadores no Vasco que chamem essa responsabilidade para resolver as partidas. E o Nuno Moreira também vem se mostrando um jogador bem decisivo nesse início de caminhada dele pelo Vasco, e por isso ele vem encantando os torcedores cruzmaltinos. Grande partida do Nuno Moreira. Quis destacar esses pontos aqui que ele faz muito bem para vocês. Ontem o Nuno Moreira inclusive foi o melhor em campo pelo time do Vasco, tirando nota média de 7.4, jogou 65 minutos, marcou um gol, tentou 20 passes, acertou 13, 65% de acerto nos passes, 2 passes decisivos que clareiam jogadas ali ele conseguiu dar, passes longos certos, de 3 passes longos ele acertou uma finalização no gol, nenhum chute para fora, dribles certos, 2 de 4 tentativas. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. A melhor contratação do Vasco para a temporada de 2025, sem sombra de dúvidas, é o Nuno Moreira. Não só a melhor contratação do Vasco em 2025, mas eu digo que em muito tempo o Vasco não contratava um jogador tão bom tecnicamente e um jogador que conseguisse também ser decisivo durante as partidas, que chama responsabilidade e que é jovem, 25 anos de idade. Foi realmente um achado do Vasco, conseguiu buscar no mercado por um valor abaixo do que se pede para pontas com a qualidade do Nuno. O Nuno custou ali ao Vasco algo na casa de 3,5 milhões de euros. Para vocês terem exemplo de comparação, o Fluminense pagou mais de 7 milhões de euros no Canóbio, que é um jogador que é inferior do que o Nuno Moreira. Então sim, nesse ponto a gente tem que elogiar o scout do Vasco, que não acerta sempre, mas que acertou na contratação do Nuno.